Quando vejo muitas dificuldades em meu caminho, espero um pouco e logo surgem os meios de resolvê-las. Nunca perco a parada. É o nosso mantra de hoje do livro Mantras de Vida, de Lu Ester, psicografado por João Nunes Maia. Então vamos ao Livro dos Espíritos, a última pergunta sobre os espíritos que votam afeição especial para as pessoas. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, na espiritual, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre, os protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os esquecem também. Agora, hoje é dia de obras póstumas. Continuamos no capítulo sobre o estudo sobre a natureza do Cristo. Começamos o item: as palavras de Jesus provam sua divindade. É um capítulo extenso, vai demorar muito tempo. Dirigindo-se a alguns de seus discípulos, que disputavam para saber qual dentre eles era o maior, disse-lhes ele, chamando para junto de si uma criança: quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor entre todos vós será o maior de todos. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 48. É a mesma passagem em Marcos: quem quer que receba em meu nome a uma criancinha como esta, a mim me recebe, e aquele que me recebe, não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Essa passagem é de Marcos, capítulo 9, versículo 37. Em João, capítulo 8, versículo 42, diz: Jesus lhes disse então: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque foi de Deus que saí, e foi da sua parte que vim. Pois não vim de mim mesmo, foi ele que me enviou. Em João ainda, capítulo 7, versículo 33, Jesus então lhes disse: ainda estou convosco por um pouco de tempo e vou em seguida para aquele que me enviou. E em Lucas, capítulo 10, versículo 16, aquele que vos ouve a mim, me ouve. Aquele que vos ouve, a mim me ouve. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. E aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. O dogma da divindade de Jesus se baseou na igualdade absoluta entre a sua pessoa e Deus, pois que ele próprio é Deus. É este um artigo de fé. Ora, estas palavras que Jesus tantas vezes repetiu, aquele que me enviou, não só comprovam uma dualidade de pessoas, mas também, como já o dissemos, excluem a igualdade absoluta entre elas, porque aquele que é enviado necessariamente está subordinado ao que envia. Com o obedecer, aquele pratica um ato de submissão. Um embaixador, falando de seu soberano, dirá: meu senhor, aquele que me envia. Mas se quem vem é o soberano em pessoa, falará em seu próprio nome e não dirá: aquele que me enviou, visto que ele não pode se enviar a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos: não vim de mim mesmo, foi ele quem me enviou. Estas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou,
não implicam absolutamente a igualdade, nem ainda menos a identidade. Em todos os tempos, o insulto a um embaixador foi considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus como este a de Deus, quando ele lhes diz: aquele que vos ouve, a mim me ouve. Certamente não queria dizer que seus apóstolos e ele fossem uma só e a mesma pessoa, igual em todas as coisas. A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e de subordinação de Jesus com relação a Deus, ressaltam ao demais, sem equívoco pessoal, das seguintes passagens. Fostes vós que permanecestes sempre firmes comigo nas minhas tentações. Eis porque vos preparo o reino como meu Pai me preparou, a fim de que comais e bebais à minha mesa no meu reino e que estejais sentados em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É Lucas, capítulo 22, versículos 28 a 30. De mim digo que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso Pai. João, capítulo 8, versículo 38. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que fez se ouvissem estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. É Marcos, capítulo 9, versículo 7. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória. E achando-se reunidas todas as nações, separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Aqui é Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 34. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me renunciar diante dos homens, também eu mesmo o renunciarei diante de meu Pai que está nos céus. É Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Ora, eu vos declaro que aquele que me confessar e me reconhecer perante os homens, o Filho do Homem também o reconhecerá perante os anjos de Deus. Mas se algum me repudiar perante os homens, eu também o repudiarei perante os anjos de Deus. É Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. Pois se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, desse também se envergonhará o Filho do Homem, quando estiver na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. É Lucas, capítulo 9, versículo 26. Nestas duas últimas passagens, parece mesmo que Jesus coloca acima de si os santos anjos, componentes do tribunal celeste, perante o qual seria ele o defensor dos bons e o acusador dos maus. Então, vou parar por aqui e a gente continua na próxima. E vamos para Parnaso do Além-Túmulo. A poesia é de Cruz e Souza. Sofre. Toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto ser-te-ão como trevas, e entretanto serás pobre de luz se não sofreres. É que dos sofrimentos nasce o canto de alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz, misterioso e santo. Doma o teu coração, e no silêncio foge a revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo que o mal encheu de cruzes, do bem encontrarás a eterna aurora.